Louvado seja o nome do Senhor. Deuteronômio 34, versículo 7. Amém, queridos? Eita! Jesus, tu és maravilhoso, Jesus. Oh, glória! Diz assim a palavra de Deus: era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram e nem perdeu ele o seu vigor. Coisa tremenda, né? O que é que o Senhor quer dizer com isso? O que é que o Senhor quis nos mostrar com isso? O que é que Deus vai falar para nós aqui hoje? Deus vai provar aqui para nós hoje que Ele é Deus na vida de Moisés e que Ele é Deus na nossa vida, que Ele provém. O Senhor vai nos provar aqui hoje que o que Ele promete, Ele cumpre, porque Ele é fiel e que Ele ama a sua igreja. Amém? Podemos sentar, queridos, em nome de Jesus. Que coisa boa. Vamos falar aqui deste homem chamado Moisés. Ontem eu vi as crianças ensaiando, né? O Joquebed, né? Moisés não vai morrer. O Joquebed, Moisés não vai morrer. Eu achei muito lindo. Eu digo, vou falar alguma coisa sobre Moisés esses dias. E nós vamos falar aqui de 3 fases que Moisés viveu, que Moisés passou. E é uma grande honra, um grande prazer, uma grande alegria que eu tenho de falar sobre este homem que foi um salvador da sua época. Foi um homem que obedeceu à voz do Senhor para poder tirar uma nação inteira que estava aprisionada numa terra estranha, né? E observando costumes daquele povo para deuses estranhos. Você já imaginou? Você está acostumado a sentir a presença de Deus, a adorar o Senhor, e de repente você está escravizado numa nação de um povo que você não conhece, que adora outros deuses, e que você se é obrigado a se render a essa situação. É uma coisa terrível, né? Foi um período terrível da história do povo de Deus, mas que infelizmente tinha que passar por isso para que houvesse depois, através da história, um aprendizado maior e para que nós não venhamos cair nas mesmas armadilhas. Glória a Deus. Então, para que a gente não passe por esse processo, esse tipo de deserto que eles passaram, esse tipo de cativeiro que eles passaram, a gente tem que ter algo muito comum na consciência do povo que pertence a Deus. Olha para o Senhor e diga assim: não deixe de adorar e obedecer a Deus. Obedecer. Continuar com os hábitos e os costumes que Deus tem deixado para cada um de nós vivenciarmos através do poder da sua palavra. Amém, queridos? Moisés era um homem de Deus, mas que a sua história não foi uma história fácil. Como a história de todos aqueles que são escolhidos por Deus, não é uma história fácil. Porque Moisés nasceu num período onde as mulheres hebreias pariam muito, seus ventres eram abençoados, e a nação por si, por pertencer, apesar de estar no cativeiro, pertencer a um Deus vivo, né? Mas Deus abençoava o ventre daquelas mulheres. Glória a Deus. O teu ventre está sendo abençoado. O meu ventre foi abençoado. O que é teu, o que é meu, pertence a Deus. E a vontade do Senhor vai ser feita através da nossa vida. O meu ventre e o teu ventre pode representar o quê? A nossa obediência, a nossa disposição de fazer-se cumprir a vontade do Senhor na nossa vida. Os novos nascimentos, os novos filhos que não são obrigatoriamente ser por um parto normal, mas pelo parto espiritual. O Espírito de Deus está dizendo aqui que a primeira liberação de bênção e vitória para a sua igreja aqui hoje, para as mulheres de Deus, como assim como Joquebed, ele está dizendo que eu estou liberando para ti agora uma unção, a qual tu vai parir filhos para mim, vidas para mim. O decreto hoje está sendo registrado pelo anjo da igreja que está aqui neste lugar, anotando e registrando tudo aquilo que o Senhor tem para a tua vida aqui hoje, que você tem vidas para trazer para os caminhos do Senhor.
Que você se dedique, jejue e ore, e que você dê continuidade no chamado que Deus já confiou que você viesse fazer como filho de Deus. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Aquele rapaz, aquele jovem, aquela criança nasceu no período que outras crianças foram mortas por um decreto, porque a quantidade de natalidade, de nascimento daquele povo hebreu ali naquele lugar estava incomodando. E os conselheiros de Faraó foram dizer para Faraó que estava tendo muita nascimento, daqui a pouco tinha um número de hebreus maior do que os números dos inimigos, do que eles, né? Que eram inimigos do povo de Deus. Né? Então começaram a matar as crianças. Mas Moisés, Deus já tinha um propósito. No meio de uma catástrofe, no meio de uma atrocidade, no meio de coisas que não tem a mão de Deus, mas se a pessoa é de Deus, Deus vai lá, resgata e tira antes de qualquer coisa. Sabe por quê? Oh, aleluia! Vai sair agora um segundo decreto desta noite. Olha para o teu irmão e diz: Deus quer vida para você. Deus está dando vida para você. Diz para ele também: Deus está dando vida. Vida! Não é uma vida comum, é vida com abundância. É vida com alegria. É vida com bênção, é vida com realizações, é vida com felicidade. Você diz: eu quero crente feliz. Vai invocar os outros que estão lá fora. Quem pode feliz é vem para cá, que tu vai saber o que é se alegrar na presença de Deus. Vem receber este banquete que nós estamos acostumados a receber neste lugar, que não é outro lugar, vai ser a casa de Deus e a porta para esse alto. Porque aqui é o lugar que ensina o caminho certo. O caminho de luz, o caminho iluminado, para que nós venhamos trilhar em nome de Jesus. Aquele menino ainda ficou um tempo com a mãe, não tinha mais como esconder a criança. Foi colocado no cesto e lançado no rio. De uma forma até premeditada, estudada, com certeza foi notoriamente pesquisado como era que aquela correnteza, colocando aquele cestinho, naquele tipo de correnteza, em que parar exatamente no lugar aonde as mulheres do palácio se banhavam, e dentre elas a filha de Faraó. E ali, com a mão de Deus que manda nas águas, diz aí para o teu irmão: Deus manda na tua vida. Deus manda em tudo que pertence à face da terra e em todo o universo. Ele é o dono de todas as coisas. Deus é o dono do fôlego de vida que pertence a ti e a mim. Deus é o dono dos nossos sonhos. Deus é o dono daquilo que nós estamos esperando ser realizado. É Ele quem manda. Aleluia. E aquele cestinho foi, aleluia, parar exatamente no lugar de banho daquelas mulheres. E aquela criança, bela como era, diz aí: você é lindo. Larinha, você é linda, Larinha. A igreja é linda, Tiago. Meus amores, todos vocês são lindos demais. Porque vocês pertencem ao Deus vivo. Hein? Glória a Deus. Todos vocês são lindos demais. E Deus está livrando. Deus está preparando. Deus está abençoando. Deus está fortalecendo. Deus está alimentando. Para a glória de Deus. Porque o nosso Deus é fiel. Aleluia. E aquela criança passou ali 3 meses. Não. Vamos encontrar uma mulher para dar de mamar essa criança. Menino, tem uma mulher ali. Olha, o Joquebed estava escondendo aquela criança dentro de casa, com o peito cheio de leite. Será que ela premeditou isso? Não, Deus estava na vida dela. Tem uma mulher ali que está ali com o seio, perdeu um bebê, está com o seio cheio de leite. Pois bote ela para dar de mamar a esta linda criança que é meu agora. Olha, pensava ela que aquela criança era dela. Nós que estamos sobre a face da terra, que temos um propósito para Deus, nós não somos donos de ninguém. Quem é o nosso dono é Deus. Ele é quem manda na tua vida, Ele é quem manda na minha vida. Se fazemos parte dos outros, nós só emprestados, temporariamente. Mas quem manda é Deus. Glória a Deus. Aleluia. E ali aquela criança ainda passou, sabe o que, igreja? 5 anos.
5 anos com Joquebede, aquela família mamando, fazendo parte. Aí vem a primeira fase da vida de Moisés. Moisés faleceu, partiu para Deus aos 120 anos. Eu vou falar aqui de 3 fases de 40 anos. Do 0 aos 40. A primeira fase que Moisés viveu foi uma fase muito difícil. Foi uma fase sem identidade. Que vamos aqui entrar na história junto comigo. Moisés, uma criança que de repente é encontrada no palácio, que de repente é criada pelo povo hebreu, de repente ele vê um povo ali adorando um Deus que era diferente daquele Deus, daquela que se dizia que era a mãe dele. Com certeza naquele ambiente ele via aquele povo orando, via Arão, via Miriam, via Joquebede, via seu pai buscando ao Deus de Israel, que ele não conhecia. Com certeza ele já sabia do que se passava ali ao seu redor naquela família. E de repente, aos 5 anos de idade, ele é obrigado a voltar para o palácio. E de repente vê uma estrutura, uma cultura de educação totalmente diferente daquela que ele já estava habituado até os 5 anos de idade. E aquela criança não tinha ainda a identidade formada. Ele viveu um conflito desde a sua infância. Ele viveu esse conflito de se entender por que aquele povo falava, por que Deus falava com aquele povo, falava com Miriam, falava com ele, não falava com ele. Porque com certeza os hebreus que tinham compromisso com Deus, com certeza eles continuaram buscando ao Senhor dentro do seu lar. Diga para o seu irmão, busque o Senhor dentro do seu lar. Tem um lugar especial, específico para ter um encontro com Deus. E este lugar está dentro de você mesmo. A sua vontade, o seu desejo de ter uma comunhão maior com Ele. Glória a Deus. E ali, aquela criança voltou, retornou para ali e começou a ter uma educação diferenciada. Foi uma educação diferenciada. Começou a viver, num mundo de regalias, de riqueza. Mas de repente, ele, administrando as obras, passeando pelas obras, ele vê uma pessoa maltratando um hebreu, ele vai lá e mata aquele homem. Por quê? Porque Deus queria ter uma conversa de perto com Moisés. Quando Deus tem um propósito, quando Deus tem um chamado, quando Deus quer falar, ensinar, orientar algo mais forte, de compromisso em relação à obra que Deus tem na sua vida, Ele faz com que você passe por uma determinada situação, que você se encontre numa condição que somente Ele pode orientar, administrar e levar a sua vida a seguir, trilhar por um caminho que você vai acabar batendo no deserto. Você chega no deserto. Por quê? Porque no deserto onde você vai ser trabalhado. Eita! É no deserto onde você vai ser trabalhado. Não é, irmã Marluz? Glória a Deus, irmã Marluz? Está tudo bem por aí? Oh, glória! Louvado seja Deus. Amém, queridos? Amém. E ali, quando ele mata aquele homem, ele foge. Porque quem matasse, principalmente, matasse um egípcio, ia ser morto. Ele fugiu para não ser morto. Nessa fuga, ele foi para um deserto. Começou a andar, começou a correr, começou a ir ao encontro do que ele não sabia. Do encontro, uma fuga para encontrar, sem ele saber, a liberdade de conhecer mais de perto um Deus poderoso e vivo que já estava esperando por ele. Nessa caminhada que nós trilhamos, já tem um Deus poderoso e vivo, já com a agenda traçada para você e para mim. Ele está bem ali no pódio, aguardando os seus escolhidos, esperando que você chegue até onde ele está. Dá glória a Deus aí. Leva a Deus essa palavra. Você e eu estamos aqui para ter um encontro com Deus mais de perto. Aleluia. Mais estreito, com maior intimidade, com diálogo mais aberto, com coração
coração mais descompromissado com as lutas, amarguras da vida e do mundo, e um coração mais aberto e propenso a ouvir a voz do Senhor e atender. É isso que Deus está querendo de nós aqui hoje. Glória a Deus. Moisés sai desta fase, foge, sem identidade. Inclusive tem muita gente ainda, infelizmente, dentro das igrejas que ainda não se encontraram totalmente. Tem muita gente que ainda estão sem identidade. Estão convencidos de algo porque realmente a palavra de Deus, ela trabalha, ela toca, porque ela é muito grandiosa e poderosa e ela toca na nossa vida. Mas tem uma diferença da palavra de Deus falar conosco, nos preparar, nos curar, nos lapidar, nos quebrar e nos reformular, porque ela tem esse poder. Quando nós damos essa abertura para que a palavra de Deus seja o próprio arquiteto e o construtor daquilo que pode haver ainda de melhor na nossa vida, nós damos essa abertura ao Senhor. A palavra tem o poder de transformar. Diga para o Senhor, seja transformado, seja renovado, saia daqui mais, cresça, saia mais forte, saia mais cheio de luz, saia mais cheio de vigor, saia mais cheio de poder, saia mais cheio de determinação, saia mais cheio da certeza e convicção de que você é de Deus e que aonde você pisar, aleluia, as trevas vão cair por terra e a luz do Senhor vai prevalecer. Oh Espírito de Deus, o Senhor está trabalhando, porque a própria palavra entregue está sendo momentos proféticos. Está havendo decretos aqui. Está sendo estabelecido e registrado no céu algo que cabe somente a esta igreja aqui hoje. O Espírito Santo está falando com outros anunciadores da palavra. O Espírito Santo, assim como está usando aqui a mim hoje, está usando a outros pastores que aprenderam a obedecer, a ouvir a sua voz e fazer aquilo no momento determinado por Deus, porque o tempo pertence ao Senhor. Aleluia! Diga para o Senhor, quem manda na tua vida é Deus, quem manda na tua vida é Deus, quem manda no teu tempo é o Senhor. Deus é o Senhor do tempo, Deus é o Senhor da tua vida, Deus é o Senhor da minha vida, e o Senhor de Deus está te quebrando, te fazendo, te preparando. Deus de poder e glória, Espírito Santo. A primeira fase foi Moisés vivendo a luta com a sua identidade que não estava sendo estabelecida, não estava firmada, ele estava em batalha, em conflito, ele não sabia quem ele era. A segunda fase foi um conflito de identidade. Mas nesse conflito de identidade, ele correu para o lugar certo. Diga para o seu irmão, você está indo para o lugar certo. Profetize, você está indo para o lugar certo. Você está caminhando no caminho certo. Você está caminhando no caminho que o Senhor te colocou. Aleluia! É desse jeito que Deus faz. Deus está te colocando no lugar certo. Deus está te preparando, te capacitando. E o lugar certo é onde você sente o que você sente aqui. Quando você dá liberdade ao Espírito Santo de Deus, ele trabalha, ele, aleluia, ele revela, ele faz com que aconteça. Deus acontece, Deus é poderoso, Deus é real, Ele importa, Ele revela, Ele é Deus vivo, o Espírito de Deus está nesse lugar, agindo de forma poderosa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. No deserto, Moisés se encontra com Jetro. Eu já ouvi uma história meio louca, mas essa história existe sim nas bibliotecas de Tel Aviv e na história do povo judeu. Eles têm um livro deles que diariamente eles contam histórias. E uma das histórias malucas é que Jetro já tinha passado pelo palácio de Faraó. Jetro já tinha ficado um tempo servindo a Faraó como conselheiro. Uma dessas histórias malucas que os judeus contam, que pode ser verdade, mas pode não ser, porque não está registrado na Bíblia, é que um cajado que Moisés
deserto, quando ele retornou, aliás, para o Egito, que foi um sogro dele quem deu, que foi Jetro, aquele cajado ali já tinha sido um cajado dado de presente do faraó, perguntando a Jetro o que era que Jetro queria, e aquele cajado era um cajado especial. Que na cultura deles era um cajado que realizava milagres. Essa é a história que tem nos livros lá do povo hebreu. Amém? Igreja, olha, eu vou te dizer uma coisa. Tudo aquilo que aconteceu no decorrer desses anos, não está tudo registrado aqui. Mas só que nós temos que falar do que está registrado aqui, pelo compromisso e a responsabilidade que nós temos com a palavra de Deus. Mas existem muitas outras histórias e apócrifos vinculados a essa história que dá um respaldo dentro dessa história, mas que nós não podemos ter como doutrina para a nossa vida. Amém, queridos? E ali ele conhece Jetro, lá em Midian. Ele se depara em um determinado lugar que Deus já tinha preparado para que ele chegasse lá. E ele chegou ali. E aquele homem, sogro dele, era um homem sábio, que dava bons conselhos. E ele conheceu a filha de Jetro. E de repente, aquele homem que era acostumado a viver nos seus banhos perfumados, viveu uma vida com regalias e bons alimentos, de repente foi obrigado a ser pastor de ovelhas. De repente teve que começar a cheirar esterco, a urina de ovelha, porque ele precisava lidar com aquele tipo de situação, porque não tinha outra profissão. E eu fico a imaginar, olha, eu já estive nos Montes Horebe, onde fica o Monte Sinai. Montes Horebes e Monte Sinai, dentro da geografia, igreja, é a mesma coisa. Amém? É porque a região dos Montes Horebes tem mais de um monte. Que dentre eles o mais alto é o Monte Sinai, que está no meio desses montes. Gente, é uma região escassa, não tem. Ela não tem. Realmente ela é cheia desses montinhos de plantas, como se os galhos estivessem secos. E as folhas verdinhas, mas bem miudinha. Bem miudinha. Quando você sobe, eu passei 4 horas e meia subindo o Monte Sinai, junto com o pastor Humberto. Passamos a noite inteira subindo o Monte Sinai. Né? E você vê que é uma região, você olha lá de cima para os Montes Horebes, você vê assim a 360 graus, não tem verde, não tem grama, não tem planta, não tem água. Como é que pode um homem desse pegar um monte de ovelha e sair andando pelos Montes Horebes atrás de quê? Ele estava atrás de alguma coisa. Ele estava atrás de entender, ele estava atrás de respostas. Diga para o seu irmão, você vai ter resposta aqui hoje. Tem gente aqui que está ouvindo a palavra, mas não vai ouvir a palavra, não é a primeira vez que eu vejo isso. Mas eu quero te dizer, minha filha, que você está aqui porque Deus te colocou, e porque Deus te ligou, e porque Deus te colocou na tua vida. Não é só como você quer, mas é como Deus quer na tua vida. Ei? O que está sendo revelado aqui, eu não digo tudo não. Eu só estou dizendo aquilo que Deus me permite dizer. Mas há muitas revelações já vêm daí para cá hoje. Glória a Deus. Tem gente em batalha. Tem gente em sacrifício por esta igreja. Verdadeiramente em sacrifício. E isso está cooperando para mim sentir o que eu estou sentindo, para mim ver o que eu estou vendo, para me ouvir o que eu estou ouvindo e para me liberar o que eu estou liberando. Porque não é meu, é dele. Dele quem? Teu pai, meu pai. É daquele que deu a vida por nós, que deu seu filho por nós. E quem for sábio, se ligue para levar. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que vive e reina para sempre. Amém, queridos? Aquilo não estava atrás de alguma coisa. Tem épocas na nossa vida que a gente fica atrás, a gente fica andando, de uma forma assim literal, a gente fica assim circulando, vai pelos mesmos movimentos, procurando entender. Senhor, eu não entendo. Senhor, o que tu queres? Senhor, como é que eu faço? E a gente está nessa busca. Moisés estava nessa busca. Moisés estava vivendo ali
um deserto. Ele queria encontrar uma resposta. E de tanto ele procurar e andar por caminhos que não eram tão bons de se trilhar, por caminhos que ele não tinha hábito, não tinha costume, mas que estava se vendo ali obrigado por alguma razão a passar por aquele deserto, por aquela situação, ele se deparou com algo que chamou a sua atenção. Ele se deparou com uma sarça, com uma planta, que os galhos eram secos e tinha muito poucas folhas verdes, e que esta planta ali era comum as plantas entrarem em combustão, até mesmo por causa da temperatura, por causa do ambiente. Só que é o seguinte, as plantas entravam em combustão e queimavam. A diferença daquela planta ter entrado em combustão, aquele fogo era um fogo diferente. Dizer porque hoje tem fogo diferente aqui. Hoje tem fogo diferente. Hoje tem um fogo que não queima, mas que ele tira todo o mal, que ele limpa. O fogo que cura, o fogo que prepara, o fogo que capacita, o fogo que limpa. O fogo que queima as impurezas. O fogo que quer prevalecer dentro de você, que está avivado, atiçado, o seu fogo não é só para ver o seu não. Eu quero ver aqui, chama. Eu quero nascer, mas eu quero chama, em brasa, em praia, em Eita, Espírito de Deus. E aquele homem buscando a resposta. Por que de tudo aquilo? Se encontrou. Ele se encontrou. Mas como, pastor, que ele se encontrou? Ele se encontrou porque ele se encontrou com o dom da sua vida. Ele se encontrou porque ele teve um verdadeiro encontro com Deus. Não foi um encontro de curiosidade. Não foi um encontro porque alguém pediu para ele ir. Não foi um encontro de superficial. Foi um encontro que estava ali determinado e que ele estava em busca. Ele queria entender, ele queria fazer, ele foi preparado para ser aquilo que ele estava sendo, mas ele estava perdido, ele estava no deserto rodando. Mas ele encontrou aquele que ele precisava encontrar. Ele encontrou aquele que ele estava procurando. O que é Deus aí na sua vida? Você já tem. Eu já tenho. Falta só existir essa sede, esse desejo de ter mais perto, de ter uma intimidade maior com Ele. E o Moisés conseguiu isso. E dentro desse diálogo houve um verdadeiro encontro. E ele saiu dali sabendo o que era para fazer. Para que é que ele nasceu. Com certeza ali aquele encontro clareou a mente daquele homem que estava confusa, que estava sem identidade, que ele precisava se encontrar verdadeiramente com aquilo que o Deus tinha como propósito. E Deus já tinha designado para ele o que ele tinha que fazer na terra, assim como para você, assim como para você, assim como para mim. Há um compromisso, há um desígnio, há um propósito, há uma missão, há algo que precisa ser cumprido. Há algo que precisa ser feito. Há algo que você precisa sentir o prazer de se sentir útil, por estar sendo útil ao reino do Senhor aqui na terra. É maravilhoso estarmos aqui juntos, ouvindo a voz do Senhor, a palavra de Deus, e receber o que o Senhor está liberando aqui para nós. É abençoador, é maravilhoso, mas é maravilhoso também quando você faz parte deste corpo, quando você faz parte desta arquitetura, dessa construção, desse edifício que está sendo preparado. E quando você faz isso, você leva livramento para você e a sua família.
Que coisa boa obedecer a voz do Senhor e se sentir útil no reino do Senhor aqui na terra. Eita Deus! Aquele homem se encontrou. Mas ele também, depois de Deus, ele encontrou algo muito precioso. Aquele homem estava vivendo a vida. É tanto que quando ele casou, o primeiro nome do filho que ele colocou foi Gerson. E Gerson quer dizer o que? Estrangeiro. O significado de Gerson é ser estrangeiro. Moisés estava ali como estrangeiro. Moisés estava numa terra estranha. Moisés estava sem ninguém. Moisés estava sem família. Estava sozinho. Numa terra estranha. E ele se encontrou. Mas ele encontrou também algo muito importante na vida dele. Eu sempre ouvi dizer que ao lado de um homem bem-sucedido, sempre tem uma mulher sábia. E sempre tem uma mulher disposta. Mas esse homem bem-sucedido, o sucesso dele não está dependendo só da mulher, depende também da iniciativa dele querer ser o que ele deve ser. E para que ele venha cumprir essa missão de ser o que ele deve ser, Deus o presenteia com a mulher de Deus. A mulher sábia, que edifica o seu lar. Glória a Deus. E essa mulher foi Zípora, filha de Jetro. Alguns dizem Zipora. Esses dias eu escutei uma pronúncia de Zipora. Eu sempre chamei Zípora. Eu não sei onde está o acento, eu não sei qual é a pronúncia. Eu sei que é por aí. Eu só sei dizer que aquela mulher é de Deus. Porque ela deu a entender o seu marido que aonde ele fosse, ela iria. Ela estaria com ele. Ela não o deixaria só. Ela valorizaria a pessoa dele, como homem de Deus que ele era. E encontrar este apoio extremamente necessário na vida de um homem que tem um chamado de Deus na vida dele. Glória a Deus. E geralmente Deus coloca uma mulher que tem um chamado de Deus na vida desse homem. Glória a Deus. E ali foram mais 40 anos que ele passou naquele deserto para aprender algo que Deus queria ensinar, para ter um encontro verdadeiro com Deus. E a terceira fase para encerrar de Moisés, que foi dos 80 anos até os 40 anos, até os 120 anos, ele foi a fase do encontro dele mesmo, consigo mesmo, com Deus. Glória a Deus. Ele teve aquele encontro com Deus, a sarça queimava, né? Tinha combustão, estava em combustão, mas não era consumida, continuava verdinha, continuava viva, para mostrar que a presença de Deus era ali. Glória a Deus. E ele teve realmente um verdadeiro encontro com Deus. E hoje nós estamos tendo um encontro com Deus, porque em vários momentos o Espírito de Deus fez questão de mostrar para você que Ele é presente na sua vida. Porque quando você sente a presença de Deus, aqueles que jejuam, aqueles que oram, aqueles que lêem a Bíblia, com certeza sentem mais. Porque é natural. Porque estão preparados para receber mais. Mas tem aqueles que, mesmo que não estejam nessa condição, que Deus quer mostrar alguma coisa, faz com que você também sinta. Glória a Deus. E eu tenho certeza que 80% dessa igreja aqui hoje sentiu a presença de Deus agindo na sua vida. Assim como Moisés. Por quê? Porque o que foi marcado aqui hoje pelo céu foi um encontro nosso com Deus. O Senhor segurou na tua mão, que teve gente que quase não veio. O Senhor segurou na tua mão e te trouxe neste lugar. Por quê? Porque o Senhor tinha um propósito contigo neste lugar. Então, passar pelas lutas, pelas dificuldades, pelas aprovações, pelo aquilo que é a voz contrária, outras vozes que tentam vir contra a gente, pelas intempéries, pelas lutas pessoais, pelo teu coração, pela tua mente, pelas setas, pelos dardos, e você conseguir vencer essas dificuldades de chegar até aqui, pelos desejos pessoais,
pelos vícios pessoais, que eu não sei qual é, pode ser um TV, pode ser outra coisa, mas você abrir mão disso e vir para a casa do Senhor, adorar o Senhor, é sinal de que você está crescendo, está superando, está chegando perto de Deus, está tendo encontro com Deus, e Deus está ligando, e Deus está abençoando, e Deus está para baixar, prosperando, preparando, capacitando, porque esse Deus é fiel e poderoso para declarar a vitória dos seus escolhidos. E nessa última fase foi a vitória espiritual, a comunhão de Moisés com Deus, de aprender a obedecer a voz do Senhor, porque a partir daquele momento o Senhor diz: vai, volta e tira o meu povo do cativeiro. Vai, porque eu sou contigo. Vai, porque eu vou te usar. Vai, porque eu vou derrotar o teu inimigo, que é o meu inimigo. Vai, porque eu vou colocar as trevas por terra. Vai, porque tu vai ser minha luz presente naquele lugar. Vai, porque eu vou vencer. E o inimigo para a terra de Deus, para a terra de Deus, eu te amo. Eita. Ele foi. E fez tudo o que Deus mandou. Esse homem foi vencedor? Foi. Glória a Deus. Tudo o que ele pediu a Deus, Deus fez. Mas pastor, ele subiu, ele partiu antes de ver Deus face a face, antes de pisar na terra prometida. Não é uma injustiça? Não. Porque Deus, ele sabe o que faz. Deus conhece a capacidade, a força, as limitações humanas. O fato de Deus ter levado não quer dizer que Deus não tinha atendido. Porque se eu lhe provo lá em Mateus 17, glória a Deus, lá em Mateus 17, que Moisés viu a face de Deus. Na idade de 120 anos, quando morreu, os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu o seu vigor. O vigor, a alegria de servir a Deus, a esperança. Os olhos daquele homem não escureceu, porque ele não dormiu ali à toa. 2 dias depois, porque um dia, 1000 anos para nós é como um dia para Deus. Tem isso na palavra de Deus. Aqueles olhos daquele homem já estavam vendo o brilho da face de Jesus. Ele estava lá no monte da transfiguração e contemplou Jesus, o Filho do Deus vivo. Glória a Deus. Deus é fiel ou não é? Impossível para Deus. Eu digo, irmão, impossível para Deus. Não há impossível para Deus. Porque Deus é dono do universo, é o dono da nossa nação, é o dono da nossa família, é o nosso Deus. E Ele opera maravilhas como Ele quer na vida daqueles que obedecem, obedece e crê. E leva o poder dessa palavra com você. Sai daqui iluminado. Adorar o Senhor.